Existe um lugar, fenda da rocha bem junto a ti, tua presença. Bom dia, shalom, shalom, shalom. Glória a Deus, Existe um lugar, aleluia. aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em Tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Leva-me a tua presença, Senhor. Esconda-me na tua presença, Senhor. aleluia. Onde os aplausos não podem me tocar, o orgulho não pode me deixar. Esconda-me, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar.
presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar em nome de Jesus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Hoje nós vamos fazer o nosso 7º dia, 7 dias de 40 dias com Jesus, uma jornada de libertação e transformação de vida. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. É um texto um pouquinho extensivo, mas é necessário nós lermos para aprendermos, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos ler o texto, em nome de Jesus. E o texto diz: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque só há um mestre. Vós todos sois irmãos, e ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque só há um vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque é um só vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar. Pai, foi lido a sua palavra lá em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. Eu peço a ti que nessa manhã, Senhor, o Senhor abra o entendimento dos teus filhos, para que eles possam absolver e viver segundo a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, durante essa ministração, Espírito Santo, tu tens a liberdade de falar com o teu povo, conosco, através da sua palavra, sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Foi lido o texto agora, lá em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. Nós precisamos nos atentar a algumas coisas. O texto é bem claro. Jesus ele estava falando às multidões e depois aos seus discípulos, e ele estava explicando sobre os mestres e as leis. A Bíblia vai dizer que os fariseus ocupavam um lugar de autoridade para ensinar a lei de Moisés. Por isso o povo deveria obedecer, porque eles foram levantados para isso. Mas o que é incrível é que o que eles ensinavam não imitava as suas atitudes. A Bíblia vai dizer que Jesus estava denunciando algo que estava acontecendo dentro dos templos. A Bíblia vai dizer que eles falavam
e diziam uma coisa, mas faziam outra. As atitudes deles não condiziam com o que eles ministravam dentro da Torá. A Bíblia vai nos dizer que eles colocavam sobre as pessoas exigências pesadas, difíceis de se cumprir. A Bíblia vai dizer que eles mesmos não estavam dispostos a ajudar as pessoas, nem com o mínimo de esforço, nem de fazer o mínimo de esforço para cumprir aquilo que eles também ensinavam. A Bíblia também vai dizer que tudo que eles faziam era simplesmente o fato de querer um nome, serem vistos e serem usados como símbolos religiosos, de uma forma exagerada, obviamente. Nós precisamos entender que eles buscavam lugares de honra, em banquetes, nas sinagogas, nas praças, gostando de serem reconhecidos e chamados por títulos importantes. A Bíblia vai dizer que Jesus está orientando nesse texto e ele diz como vocês não devem buscar esses títulos, porque há um só mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Também não devem chamar ninguém de pai espiritual na terra, porque há um só pai, porque este pai está nos céus. Nem devem buscar e ser chamados de líderes absolutos, porque há um só guia, um só Cristo. E ele conclui trazendo um princípio para nós. A Bíblia vai dizer que ele deixa bem claro que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus deveria se tornar um servo. E quem que decidisse se exaltar, então deveria entender que tem que se humilhar para ser exaltado. Nós precisamos entender que nós vivemos em um tempo onde a aparência vale mais do que a essência do cristão. Nós vivemos em um tempo que as pessoas prezam mais pelo que as pessoas veem na rede social, pelos status, pelo reconhecimento. Tudo gira em torno de ser bem visto, bem seguido, ou que as pessoas querem se achar, né, de alguma forma específica. Mas Jesus confronta exatamente esse tipo de prática. Ele não está falando com pecadores comuns, mas está falando com líderes religiosos. E nós precisamos entender que você que deseja ser um líder, você que é o líder da sua casa, você que é líder de uma igreja, você que está no corpo de Cristo dentro de uma igreja, deve carregar esses princípios que Cristo estava ensinando. Eu quero parafrasear algo aqui com vocês, que talvez é o exemplo de uma esposa que fora de casa ela é uma esposa maravilhosa. Ela é perfeita, porque perto dos outros ela vai tratar bem o seu esposo, os seus filhos. Mas quando você conhece ela dentro da sua casa, você entende que aquilo que ela fala não condiz com as atitudes que ela carrega. Seria um esposo que muitas das vezes lá no futebol, lá no meio dos amigos, é o melhor homem do mundo. Mas quando chega na sua casa, maltrata, maldiz, não cumpre os seus objetivos e não faz a sua prática como sacerdote dentro da sua casa. Nós estamos falando aqui, e eu quero parafrasear essa parte para que você entenda bem o contexto dessa história. Nós temos que entender que Jesus estava dando um alerta. Olha, não adianta vocês terem conhecimento sobre a Torá, conhecimento sobre as leis de Moisés, mas não praticar nenhuma delas. Eles estavam ali para ditar regras humanas. Eles estavam ali para ditar coisas que eles queriam que o povo seguisse. Mas eles não eram obedientes às leis de Moisés, nem à Torá. Eles sequer se esforçavam para ter os princípios que Moisés tinha deixado para o povo. E nós precisamos entender que hoje em dia o que mais tem são pessoas assim, que se dizem pastores, mas não sabem o que é alimentar as ovelhas espiritualmente, não sabem o que é curar as suas feridas, não sabem ter uma vida e não se esforçam para ter uma vida com Deus, um momento de comunhão, um momento de oração, um momento de busca. E nós precisamos ter a experiência, como Cristo nos trouxe através desse texto, que nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa vida espiritual, nem com a nossa vida. Nós precisamos entender que essa mensagem era mais séria do que parecia. Nós precisamos entender que é possível parecer espiritual e ainda assim estar longe de Deus.
Tome cuidado quando a palavra do Senhor vai nos dizer que haverá os falsos profetas, falsos mestres, falsos homens e mulheres de Deus. Eu quero traduzir aqui para você. Estava falando sobre esse momento crítico do cristianismo que todos nós estamos vivendo. Eu vejo todo mundo falar, olha, haverá um grande avivamento, e glória a Deus, haverá um grande avivamento, mas não há avivamento sem grandes arrependimentos. E o principal, não há avivamento sem arrependimento de pecado. Não há avivamento sem mudança da prática. Não há avivamento sem uma transformação. Esses 40 dias que nós estamos fazendo são 40 dias de transformação, de libertação da sua vida. Então, é necessário que Jesus aborde as áreas que há um rei dentro do seu coração. É necessário que Jesus aborde as áreas que há falhas, deficiências, para nos trazer o despertamento espiritual. Eu vou repetir porque é muito importante vocês entenderem isso. É possível parecer uma pessoa espiritual, mas ainda assim estar longe de Deus é possível. Vivemos em um tempo onde as pessoas carregam práticas que não condiz com o que elas pregam. A pessoa fala que se você mentir, você vai pro inferno. E ela vive uma vida de mentira em cima de um altar. E nós precisamos entender que Deus não está preocupado com pessoas que estão em cima de altares, mas com pessoas que estão dispostos a buscar e a pregar o evangelho verdadeiro, genuíno. Vivemos em um tempo onde os líderes, os grandes líderes, estão preocupados com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira e não com a sua vida espiritual, não com as ovelhas que o Senhor colocou em seu aprisco. E nós precisamos entender um contexto rápido para que vocês aprendam. Jesus estava em Jerusalém nos últimos dias, antes de ir para a cruz. A Bíblia vai trazer bem claro essa essência sobre ele fazer essa denúncia. Mas não é uma denúncia simples, é uma denúncia forte. Ele estava contra a hipocrisia religiosa. Jesus, ele estava trazendo um alvo aqui para nós. Ele estava dizendo, olha, não adianta ter aparência se você não foi transformado na sua prática. Não adianta, nós vivemos em um tempo onde os líderes vivem de aparência. Eles parecem estar em Cristo, parecem ter uma vida com Cristo. E Cristo está denunciando isso lá no livro de Mateus, no capítulo 23. Ele está dizendo, olha, vocês, sacerdotes, escribas, estão falando sobre as leis de Moisés, mas não as praticam. Como nós costumamos dizer, eu vejo muita gente falar que o evangelho de Deus é amor, mas ele é amor quando alguém cai na fé? Ele é amor quando alguém peca? Ele é amor quando alguém necessita de ajuda espiritual? Nós, como líderes, nós estamos indo atrás de que tipo de pessoas? Porque eu vejo muitos líderes querendo pegar pessoas de dentro de igrejas para trazer dentro da sua própria igreja. Mas a Bíblia vai dizer que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Ei, irmãos, Deus não tem crente para a sua igreja só dentro da igreja dos outros, que já foi lavado, remido, já sabe o que é cristianismo, já sabe o que é libertação. As pessoas não querem lutar pela libertação do seu irmão. As pessoas não querem lutar pela vida de alguém que está lá no mundo. Talvez você vai passar por essa live e nem por alguém da sua família você acredita que Deus pode te transformar. Mas nessa manhã eu quero ser profeta do Senhor sobre a tua vida e dizer que o Deus que restaurou a sua, o Deus que te salvou, o Deus que veio ao teu encontro, vai encontrar cada um da sua família também. E nós poderemos pregar e dizer, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É chegado o tempo de nós entendermos que nós não podemos ser como aqueles sacerdotes, como aqueles escribas. Eles queriam holofote, eles queriam nome. Eu vou ser bem sincero, eu quero parafrasear aqui com vocês. Eu posso ser ungida apóstola, ter sido separado apóstola, mas isso não conquista o meu coração. Quem conhece a verdadeira escritura do Senhor, quem conhece o que ele verdadeiramente ensinara, vai se lembrar de apóstolo Paulo dizendo assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, ou eu, Paulo, servo de Cristo. A todo momento Paulo estava dizendo, não é sobre um nome, um título,
mas é sobre a prática daquilo que nós carregamos. Você pode não me chamar de pastora, você pode não me chamar de apóstolo, mas se você conviver comigo, você vai encontrar uma serva que vive em retidão diante da presença do Senhor. Então, nessa manhã, eu quero trazer a essência do teu coração para que você entenda, não carregue princípios baseados em um nome, em uma liderança, em reconhecimento humano, mas carregue princípios que trazem a essência de um servo fiel e leal ao Senhor. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão se perdendo por causa de nomes. Elas querem mudar de igreja porque o outro pastor prometeu que vai ungir ela. Ela quer mudar de igreja porque o outro pastor falou que ela vai poder continuar vivendo uma vida porca diante de Deus. Apóstola porca, por quê? A Bíblia vai dizer que Jesus estava dizendo, olha, não dê pérolas aos porcos. Tem pessoa que não quer mudança, não quer uma transformação de vida, e ela vai viver mudando de igreja para igreja, de igreja para igreja, de igreja para igreja, porque ela não quer ninguém que trate a alma dela e as feridas e cutuque para a transformação os pecados que ela carrega. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele está fazendo um grande apelo a todos nós. Uma grande exigência para todos nós. Não é sobre nós carregarmos palavras, mas sobre nós carregarmos ações que transformam. Imagina um corpo bem bonito, lindo, brilhante, perfeito por fora. Mas por dentro está sujo, está contaminado. Por fora impressiona, mas por dentro está adoecido. E nós vivemos em um tempo onde os líderes estão vivendo isso. Líderes enfermos espirituais que estão colocando a mão na cabeça de pessoas e transferindo doenças espirituais também para elas. Essa era a religião dos fariseus. Pode ser que nós estamos vivendo isso nesse momento. Se nós não tivermos cuidados, nós seremos como eles. Nós iremos falar e não viver aquilo que nós falamos. Deus não se impressiona com a nossa aparência espiritual, física. Ele busca um coração transformado, que vive diante de Deus com humildade e serviço, gente. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão mais preocupadas em ter um status do que servir. Nós precisamos entender que aqui havia um grande perigo. O perigo do que, apóstolo? De pessoas que falam, mas não vivem o que pregam. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 22, abram lá comigo. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer assim: Tomai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta só ouvir a palavra, é necessário praticá-la. Se a gente não pratica a palavra do Senhor, nós estamos enganando a nós mesmos. E eu vejo pessoas que têm um grande conhecimento, mas você não vê a prática na vida dela. Ela fala sobre amor, mas ela não quer amar aqueles que pecam, aqueles que caíram, aqueles que estão lá no mundo. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus está trazendo a essência, o nosso entendimento. Como lá em Tiago está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não é sobre ouvir a palavra. É necessário praticá-la, senão nós estamos enganando a nós mesmos. Os fariseus ensinavam corretamente. Os fariseus tinham o entendimento do que eles estavam pregando, mas eles não viviam aquilo. Conhecimento sem prática é igual gerar hipocrisia no meio do povo. Nós precisamos entender que Deus está levantando uma geração que tem que ser verdadeira, que tem que carregar princípios de verdade. É sobre nós falarmos sobre viver por fé e você viver por fé para você entender o que o teu irmão está passando. O peso de uma religião que era opressiva era o que aqueles fariseus estavam passando para o povo.
Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, abram comigo, Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso em vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida nós que estávamos cansados, que vivem uma vida diante dele. Para quê? Para descanso, para nós deixarmos de estar sobrecarregados por doutrinas humanas, por coisas que pessoas colocam sobre a nossa vida, prometendo um alívio e um jugo que é dele, que é suave, que é leve. Vivemos em um tempo onde líderes estão morrendo espiritualmente porque estão carregando pesos dos outros, sendo que o evangelho tem que ser pregado e vivido por todos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 10, vai falar justamente sobre isso. Eu vou abrir com vocês, para que não fiquem só nas minhas palavras. Atos, capítulo 15, versículo 10, vai dizer: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre cerviz dos discípulos um jugo que nem os vossos pais puderam suportar, e nem nós? Vivemos em um tempo onde as pessoas querem colocar um jugo que ninguém vai conseguir suportar. Pedro questiona por que colocar um jugo sobre pessoas, um peso, sendo que nem os antigos conseguiam suportar. A religião sem a graça, ela vai pesar. Mas Jesus veio para libertar as nossas vidas, para transformar o ambiente que nós queremos viver espiritualmente. E nessa manhã, o Senhor Espírito Santo te trouxe nessa live para que você saia dessas armadilhas de aparência, desses homens e mulheres que se dizem de Deus, mas que não carregam os princípios de Deus. Lá em Mateus, leia lá comigo, Mateus, capítulo 6, versículo 1 vai dizer: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Mateus estava dizendo assim, olha, cuidado para não praticar a justiça apenas para ser visto pelas pessoas. Porque se você fazer só para ter um status, só para as pessoas ficarem te vangloriando, só para as pessoas te darem um nome, nossa, é pastor, é missionário, é apóstolo. Agora todo mundo é apóstolo. Eu acho incrível. Mas na prática de vida, eles não entendem. Gente, apostolado não é sobre você ter um nome. É sobre você servir. É sobre você deixar de viver a sua vida para viver o que a palavra te ensina. É sobre Deus exigir de você coisas que não vai exigir dos outros. É sobre seu posicionamento de edificar igrejas, de preparar ambientes, de disciplinar o que está em errado e ter uma vida indisciplinável. Ou seja, uma vida impecável diante de Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente quer ser líder, a gente quer ter um nome, mas quer ter uma vida de qualquer forma. 1 Samuel, abra lá comigo. Nossa, apóstola, quanto versículo. Se as pessoas lessem mais a Bíblia, aconteciam menos catástrofes espirituais. As pessoas iam ter mais discernimento. E é o que está faltando dentro da igreja do Senhor. Bíblia, palavra, conhecimento. Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 7, vai dizer: Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência. Jesus, ele fez uma acusação bem grave contra os escribas e os sacerdotes. Ele estava dizendo, olha, eles pregam, eles falam sobre a lei de Moisés, até aí beleza, todos nós temos que ter obediência à lei. Só que eles não vivem nada do que eles falam. Eles só querem estar em grandes banquetes, em grandes festas. Eles querem ser lembrados pelos seus nomes.
Nós precisamos entender que o homem olha a aparência, mas Deus conhece o nosso coração. E se nessa manhã eu vejo muita gente preocupada com a Páscoa, mas, gente, todos os dias a gente tinha que lembrar da morte de Cristo, da ressurreição dele. Todos os dias a gente tem que viver isso. Não é você ficar só 30 dias comendo peixe e não falando mal dos outros. E o resto dos 365 dias do ano? O que você faz no resto? Jesus hoje quer trazer uma palavra que vai confrontar o seu comodismo. Jesus hoje quer trazer uma palavra que vai confrontar os pecados que nós carregamos de estimação. O problema não é fazer para se aparecer. A gente só quer ser bom quando alguém tá olhando. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram e no meu Facebook. E eu coloquei quem você é quando ninguém está te olhando. Porque é sobre isso. Quem caminha comigo aí no Brasil, quem me conhece aqui na França, vai poder dizer, eu sou a mesma pessoa aí ou aqui. Porque o Deus que tá aí, tá aqui. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Nós precisamos trazer Jesus para o lugar onde ele já deveria estar em todas as vidas. No centro de tudo. Jesus tem que ser o centro de tudo para mim e para a tua vida. 1 Coríntios capítulo 8. Versículo 6. Vai dizer, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Aqui, apóstolo Paulo estava dizendo assim à igreja aos Coríntios, há um só Deus, o Pai, e há um só Senhor, Jesus Cristo. Ponto. Pare de colocar glória em homens, em mulheres, que não trazem sobre a tua vida a transformação real daquilo que Deus tem. Efésios capítulo 4, do versículo 5 ao 6, em parafrase, nós precisamos entender que aqui nesse texto vai dizer que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos. E nós estamos vivendo durante um tempo onde as pessoas se esquecem. Jesus desmonta o ego religioso. Ele está dizendo, não existem super espirituais. Ele está dizendo, somos irmãos. Ele está dizendo, eu sou o centro, me sigam, caminhem comigo. Apóstolo Paulo vai dizer, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. E Cristo traz nesse texto lá em Mateus 23, no versículo 1 ao 12, olha, não adianta vocês terem palavras e conhecimento se vocês não as praticam. Nós precisamos entender que caminhar com Jesus tem que ser verdadeiramente. Abram lá comigo, Marcos. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Vai dizer, mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos sirva. Aí vamos lá, 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, servo de todos. 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muito. O que Jesus está ensinando? Olha, nem ele, que era o Filho de Deus, veio para ser enaltecido. Ele veio para servir. O maior exemplo de cristianismo que nós poderíamos ter veio dele. Cristo estava dizendo, olha, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser exaltado, seja humilhado. Antes de Deus te honrar em algo, primeiro você vai passar por processos. A Bíblia vai dizer que ele prova o nosso coração. Quem quiser ser grande deve servir, porque o próprio Filho de Deus serviu aqui nessa terra. Ele veio para dar a vida por muitos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Filipenses. Abram lá comigo. Filipenses.
capítulo 2, do versículo 8 em diante vai dizer: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. No versículo 9 vai dizer: pelo que também Deus nos exaltou, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus, antes de mais nada, ele não veio aqui para ser exaltado por ninguém. Ele veio para cumprir um propósito, para salvar as nossas vidas. E porque ele nos amou primeiro, ele se doou. A Bíblia vai dizer que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou, tornando-se servo, obediente até a sua morte. E aí, vem os alecrim dourado, né? Eu quero parafrasear isso. Vem os alecrim dourado achando que é, porque eu sou melhor, porque eu sou bambambam. Bam, bam. E Jesus está ali do lado dizendo: eu não ensinei isso. Não é sobre nós termos destaque. É sobre nós fazermos com excelência. Hã? Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 14 e 15, vai trazer a nós o entendimento que Jesus estava ali lavando os pés dos seus discípulos. E Jesus estava ali trazendo ao mesmo tempo para que eles entendessem na prática que ele não estava ali para ser exaltado por ninguém, mas para servir, para que eles tivessem parte com Cristo, para que eles entendessem que se ele, como filho de Deus, estava ali servindo, logo em seguida, quando ele subisse aos céus, ele estava dizendo para eles: sirvam vocês também. Nós somos exemplos para uma geração inteira que está nascendo e vindo agora para os pés do Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse que eles deveriam fazer o mesmo. E nessa manhã, Jesus está dizendo: façam o mesmo. Falem sobre o conhecimento, mas vivam a palavra. Vivam uma experiência verdadeira. No reino de Deus, nós precisamos entender que a matemática do reino de Deus é diferente da nossa. O reino de Deus não é você subir, é você descer. Não é você liderar, é você servir. Não é você ter grandeza, é você se humilhar. E nós vivemos em um tempo onde todo mundo quer ser exaltado, todo mundo quer ser o bambambam. E Deus está dizendo: tudo bem, irmãos. Eu não sou contra você ter uma vida financeira estável. Eu não sou contra você ser conhecido pela unção que você carrega. Eu admiro, olha, homens e mulheres de Deus. Kathleen Kuhlman, Benny Hinn, Billy Graham. Vamos falar do Brasil. Apóstola Nilcélia é referência espiritual para muitos. Por mais que o Ronaldo faleceu, Ronaldo Drogovic era um líder de um ensinamento tremendo. Nós precisamos entender que todos eles carregavam princípios espirituais. Todos eles carregam. E as pessoas criticam, e tudo bem, eles passaram por um processo para crescimento e hoje em dia são honrados. Apóstolo José, ainda não o conheci, mas eu vejo e acompanho, é uma bênção. Mas nós precisamos entender diante de Deus quais os princípios que nós carregamos. Tem sim um momento onde Deus vai honrar o propósito de tudo aquilo que você serviu em obediência. Mas as pessoas estão mais preocupadas com ser elogiados do que em receber verdadeiramente e obedecer verdadeiramente aquilo que eles receberam de Deus para ser feito. Nós precisamos entender que nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. A minha fé é vivida ou apenas exibida? Medite sobre isso. Você está vivendo em Cristo por quê? Porque você tem medo de desviar porque os outros vão falar? Ou porque você ama servir a Cristo? Você quer conhecer a Cristo verdadeiramente ou você só quer um alívio temporário para aquilo que você está vivendo nesse momento? A segunda coisa que nós devemos nos perguntar a nós mesmos: o Evangelho de Deus, ele tem sido alívio ou peso na vida das pessoas que eu ministro? Porque a Bíblia diz que o jugo de Deus é suave e o fardo dele é leve. Será que eu busco reconhecimento ou transformação na minha vida?
Eu sirvo a Deus ou eu quero ser servido? Nós precisamos entender que talvez você está passando por um momento na sua vida que não adianta você receber uma profecia, não adianta você receber uma palavra dentro da Bíblia, porque você não quer isso. Você quer o quê? Algo que enalteça, que concorde com aquilo que você quer. Porque quem quer Jesus, irmão, tem que aceitar a palavra, que é uma mudança de vida. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Jesus, ele está ali a todo momento confrontando a nós, aquele povo, dizendo, não é sobre o que vocês podem falar, mas é sobre o que você é, o que você mostra na prática, sobre a transformação que você carrega. Talvez você já conhece a palavra, já frequentou alguma igreja, já tem alguma aparência espiritual, mas Deus está dizendo, eu quero o seu coração, não um teatro. Não palavras bonitas. Eu vejo gente que quando tá lá em cima do altar e vai pegar o microfone para orar e ela fica, ó Senhor, o Deus de Isaac. Deus não quer isso. Deus quer a sua sinceridade. Como você ora na sua casa? Eu não sei você, irmão. Eu choro, sabe? Eu coloco diante de Deus os meus problemas. Eu coloco diante de Deus as vidas que precisam de ajuda. Seja sincero, não é sobre palavras bonitas, é sobre sinceridade. Nós precisamos entender que lá em Mateus, capítulo 23, no versículo 12, quando Jesus está dizendo, olha, quem se exalta vai ser humilhado, mas quem se humilha será exaltado, ele estava dizendo, volte à essência, abandone as suas aparências, escolha servir, decida viver o que você prega. Nós precisamos entender que Jesus estava dizendo, olha, você voltar à essência é buscar verdadeiramente. Abandonar a sua aparência é você decidir não ir pelo que os outros querem, mas por aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Escolher servir é você decidir de parar de ficar esperando pelos outros para cumprir o propósito que Deus deu para você. E decidir viver o que prega é quando você começa a usar isso aqui como a lei para sua vida. Como aquilo que o Senhor vai nos ensinar e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que nesse domingo você receba de Deus a libertação completa, a transformação de vida, ou seja, não viva de aparências, viva como Jesus quer. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela vida dos seus filhos. E eu peço a Ti, Senhor Jesus, que eles encontrem nessa manhã, através dessa palavra, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Pai, não de palavras, mas sim de vivência. Pai, que eles parem de ser como aqueles sacerdotes, escribas, fariseus, Senhor, mas que eles possam viver segundo o que a sua palavra nos orienta. Assim como Mateus escreveu e diz que o Senhor dizia a eles, olha, não sejam como eles, sobre conhecer, falar, pregar sobre a lei de Moisés, mas vivam isso, se esforcem para viver isso. Pai, que os teus filhos comecem a querer viver a experiência de transformação do teu reino, de libertação verdadeira. Ah, Espírito Santo, de que andaramada calavassuri calabadarachai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos uma restauração verdadeira. Senhor, uma oração não de palavras, Pai, mas sim de restauração, de arrependimento, uma oração verdadeira. Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos, aqueles líderes, Pai, que talvez está sem uma direção, Senhor, pode ser que em algum momento, Pai, eles estão saindo do teu foco, do teu propósito, que através dessa palavra, Senhor, eles sejam transformados de dentro para fora. Pai, que a cura não esteja só do lado de fora, que não sejam líderes somente que carregam algo bonito pro lado de fora, mas que sejam líderes que carreguem a sua verdade transformadora, libertadora, restauradora dentro de si mesmo, Pai. Que haja transformação na vida de cada filho seu. Senhor, restaura o casamento.
Restaura a família, restaura a saúde, transforma, Pai, aquilo que era mentira diante da tua presença em verdade, aquilo que era vergonha em alegria, Senhor, aquilo que era tristeza, Pai, que seja tirado fora. Senhor, eu abençoo a vida dos teus filhos e eu peço, Pai, que eles possam viver a plenitude de um ministério diante da tua presença. É assim que nós oramos, crendo, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu domingo e a sua casa, em nome de Jesus. Shalom, shalom.